Deus trabalha na minha e na sua vida com base na justiça dele e não com base na nossa própria justiça. O ponto crucial para vivermos a vida abundante que Deus tem para nós é se estamos crendo ou não na obra que Jesus fez e não tem base no nosso próprio comportamento. Fique conosco nesse Boletim da Fé e aprenda como esse assunto justiça pode interferir nos teus resultados na caminhada com Deus. Graça e paz, família de Deus, estamos aqui para mais um Boletim da Fé. Quero estimular você a compartilhar essa ministração com pessoas que você sabe que estão precisando ser fortalecidas na sua fé nesse tempo. Hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre justiça de Deus. Como esse assunto, como esse fundamento de justiça de Deus pode interferir nos nossos resultados nessa caminhada que nós temos com Deus aqui na Terra. Né? Nós temos uma passagem lá em Lucas 13, muito interessante, em que Jesus ele cura uma mulher enferma e ele faz uma pergunta muito interessante para a gente começar a entender um pouco o fundamento desse assunto. Está lá em Lucas 13, no capítulo 10, Lucas capítulo 13, no verso 10, que diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. No verso 16. Por que motivo, Jesus perguntando aos fariseus, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? A primeira compreensão importante nessa pergunta que Jesus faz é: enfermidades são cativeiros de Satanás. Então, se você tem alguma enfermidade, você não precisa carregar isso, você não precisa levar isso com você. Jesus está dizendo: enfermidades são um cativeiro de Satanás. Existe salvação e cura para você. Não é? Essa é a primeira compreensão. A segunda compreensão é a seguinte: Jesus está perguntando, olha, me dê um motivo para eu não livrar, para que eu não tivesse livrado essa mulher desse cativeiro, para que eu não tivesse curado essa mulher. Jesus está perguntando, olha, me apresente uma base, uma vez que ela é filha de Abraão, para que eu não possa curá-la. Muitas vezes nós estamos enfrentando enfermidades, enfrentando dificuldades na nossa vida, muitas vezes esperando uma resposta de Deus, e muitas vezes nós somos tentados a trocar o fundamento da nossa justiça. Jesus estava localizando o fundamento da justiça para fazer essa obra na vida dessa mulher da seguinte forma: ela é filha de Abraão. Deus tem uma aliança com Abraão de saúde. Logo, essa mulher deve ser curada porque ela é filha de Abraão. Muitas vezes nós estamos esperando algo em Deus e nós somos tentados a olhar para nós mesmos, olhar para o nosso comportamento, para verificar, para buscar em nós o motivo para Deus fazer algo na nossa vida. Óbvio, nessa caminhada de fé nós temos que analisar o nosso comportamento, porque nós sabemos que Deus não trabalha na vida daquele que anda em desobediência, que anda em pecado deliberado, que anda em incredulidade e que anda fora do amor de Deus. Mas o que eu estou trazendo aqui é nós buscarmos em nós, no nosso comportamento, o motivo para Deus fazer algo na nossa vida. Isso é deslocar o fundamento de justiça na nossa vida para Deus fazer algo. Deus faz algo na nossa vida com base naquilo que Jesus fez. Por que essa mulher foi curada? Ela foi curada porque Abraão tinha uma aliança com Deus que contemplava saúde. Não é? Nós somos curados hoje na nova aliança, por quê? Porque Deus enviou Jesus, e Isaías 53, confirmado em Mateus 8,17, diz que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Jesus, mediante o seu sacrifício, tomou o nosso pecado, tomou a nossa doença, para que nós fôssemos perdoados e curados, feitos justiça de Deus. Logo, se você precisa receber cura, se você necessita receber cura, você não vai buscar em você, no seu bom comportamento, um motivo para Deus fazer. Nós buscamos na obra da cruz do Calvário toda a provisão que nós precisamos para receber de Deus.
Então, Jesus está dizendo aqui nesse versículo, olha, me dê um motivo. Essa mulher, ela tem uma aliança com Abraão, não tem motivo para ela não ser curada. Assim também na sua vida, se você tem uma aliança com Jesus, se você é a justiça de Deus, se você é uma nova criatura, cura te pertence, é o direito que vem de Deus para você. Você não precisa ficar barganhando com Deus e tentando convencer Deus a fazer algo que Ele, na verdade, já fez. Deus providenciou cura na cruz do Calvário para todo aquele que crê. Cura está disponível para todo que crê. Então você não precisa se achegar a Ele com base no teu bom comportamento, óbvio. Nós somos crentes e nós servimos a Deus com alegria, estamos aqui, queremos responder, mas o nosso bom comportamento, aquilo que nós fazemos, é um resultado de quem nós somos. E não estamos buscando, com base no nosso comportamento, convencer Deus a fazer algo para nós. Isso é totalmente diferente. Amém? Vamos lá, esse assunto ele é tão importante, como você pode dizer, mas Eduardo, por que você está falando tanto dessa questão de justiça? Esse assunto de justiça ele é tão importante que Paulo, lá em Efésios 6, quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele fala que nós devemos estar vestidos da couraça da justiça, para que nós possamos vencer o bom combate da fé. Acompanhe comigo lá em Efésios 6, no verso 10. Efésios 6, no verso 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ora, se você não se revestir da armadura de Deus, como você pode ter expectativa de ficar firme diante da cilada do diabo? As ciladas vão vir inevitavelmente. Agora, se você não estiver revestido com a armadura de Deus, você pode cair na cilada do diabo. E qual é a cilada? Uma das ciladas do diabo que se apresentam quando a gente está andando com Deus, quando a gente está com expectativa nas promessas de Deus e na vida abundante que Deus tem para nós. Essa cilada de nós tirarmos os olhos da justiça de Deus, daquilo que Jesus fez na cruz, para colocarmos os olhos na nossa própria justiça, no nosso caminhar. Né? Muitas vezes, eu e minha esposa, nós trabalhamos com novos convertidos aqui na igreja. E uma vez uma pessoa aceitou Jesus na nossa igreja e nós levamos para a sala, conversamos e ele começou a explicar como ele tinha se preparado para aquele momento, como ele tinha deixado de fumar, ele tinha deixado de beber, tinha deixado alguns pecados para poder se aproximar de Jesus. Então, eu tentei conversar e mostrar para ele que não era necessário ele fazer todas essas coisas para vir para Jesus. Não é? Por quê? Porque a Bíblia fala que isso é uma justiça própria. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Né? Então, ele vinha falando que como ele tinha se preparado para aquele momento, mas disse, olha, o que Deus vai fazer, o que Deus fez, você está nascendo de novo, o que está acontecendo com você não tem base naquilo que você deixou de fazer. Ótimo, se ele deixou de fazer, é maravilhoso, bom para a saúde dele, deixou de beber, deixou de fumar, né? Deixou de pecar, ótimo, bom para a saúde dele. Mas o que Deus faz mediante o novo nascimento não depende da tua preparação para aquele momento. É por isso que Jesus disse, venha como você está. Amém? Então, aqui, voltando aqui para o texto, diz assim, no verso 11, revestível de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, só vamos ficar firmes contra as ciladas do diabo se estivermos revestidos da armadura de Deus. E aqui, mais adiante, no verso 16, o apóstolo Paulo, ele vem especificando aqui quais são os componentes, quais são os elementos dessa armadura. E aqui no verso 13, diz assim, portanto, tomai. Olha, não é algo que vai vir sobre você, é algo que você toma. Tome toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Verso 14. Estando, pois, firmes. Como é que eu vou ficar firme? Me cingindo com a verdade, com essa palavra bem fundamentada no teu coração, tatuada no teu coração, essa convicção de que Deus e a sua palavra não falham, não é? É assim que eu vou ficar firme, cingindo-me com a verdade e me vestindo-vos com a couraça da justiça. Ora, se você está indo para o bom combate da fé e você está vestido com uma couraça
de uma justiça que não é a justiça de Deus, mas é a sua própria justiça, você não vai conseguir ficar firme até o final. Porque o diabo vai te convencer nessa caminhada de que você não merece receber as bênçãos de Deus. Então, não se trata de você merecer ou não as bênçãos de Deus, se trata de que Jesus merece as bênçãos de Deus e como a aliança foi feita entre Deus e Jesus e você está em Cristo, você se torna merecedor daquilo que você vai receber de Deus, não por causa dos seus próprios méritos ou por causa do teu bom comportamento. Você recebe porque Jesus é merecedor, porque Jesus fez uma obra perfeita. Então, muitas vezes, quando nós estamos nos esforçando, quando nós queremos nos comportar bem para convencer Deus a fazer algo por nós, nós estamos tentando aperfeiçoar aquilo que já é perfeito. Nós não vamos aperfeiçoar nada do que Jesus já fez, porque o que Jesus já fez já é completo e perfeito. Então, o que está dizendo aqui? Se você tiver vestido com uma couraça de justiça, de uma justiça que é uma justiça própria, ou é uma justiça que vem da lei, uma justiça humana, você não vai resistir. A tua caminhada vai ser pesada. Você não vai conseguir ir até o fim. Mas se você confia na couraça da justiça, se você toma a couraça da justiça, que é de Deus, você vai resistir até o fim e você vai ver os resultados de Deus na tua vida. Então, quando ele fala couraça da justiça, que tipo de justiça é essa? O que é ser justiça de Deus? O que é ser justo? A Bíblia fala em 4 textos, em 4 versículos, lá em Abacuque 2:4, Hebreus 10:38, Gálatas 3:11 e Romanos 1:17, que o justo viverá pela fé. Então, que justo é esse? Esse justo é aquela pessoa que se comporta bem, que é bonzinho, que é educado. Esse justo é aquela pessoa que se comporta bem. Esse justo é aquele que vai para a igreja. É isso que esses versículos estão falando? Não, não é isso não. Não é? Acompanhe comigo lá em Romanos 1, o que nos diz Romanos 1:17. Romanos, capítulo 1, no verso 17. Diz assim, o apóstolo Paulo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, no verso 16, primeiro do judeu e também do grego. No verso 17 ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha, está dizendo o quê? Que essa justiça daqui não é uma justiça humana. É a justiça de Deus. É a justiça que vem de Deus, né? E eu gosto desse texto daqui, na versão The Passion, na tradução da versão The Passion para o português, que ele esmiuça e a gente pode identificar um pouco as características dessa justiça de Deus. Diz assim na versão The Passion. Na versão The Passion diz assim: este evangelho expõe uma contínua revelação da justiça de Deus, uma justiça perfeita, dada a nós quando nós cremos. Então essa justiça, ela não é o homem produzindo uma justiça. É uma justiça que é dada quando você acredita. Então você crê e você é tornado justo. Foi o que aconteceu exatamente com Abraão. E essa é a base que Paulo utiliza para tentar convencer os judeus que a justiça que provinha da lei não era capaz de justificar o homem. O que é uma pessoa justa? Uma pessoa justa é aquela que está diante de Deus limpa, aceitável, como se o pecado jamais tivesse existido na sua vida. Porque se nós dependemos da nossa própria justiça, nós pedimos perdão a Deus e estamos limpos até aquele momento. E depois, quando pecamos, estamos sujos novamente. Mas essa justiça que Deus que Deus traz, que Deus faz vir sobre nós quando nós cremos, é uma justiça que está com base no que Jesus fez. Então, isso torna tudo diferente. Não é? Então, diz assim, é uma justiça perfeita que é dada a nós. Observe, você não trabalha para ser justo. Você acredita e você é justo. É o que aconteceu com Abraão.
Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Isso foi lhe imputado como justiça. Foi declarado justo, limpo diante de Deus porque acreditou em Deus. Né? E a versão The Passion continua. Ela nos move, falando dessa justiça, ela nos move do ponto em que recebemos vida pela fé. Então, vamos do ponto em que recebemos vida pela fé. Então, isso está falando de quê? Do novo nascimento. Somos feitos justiça de Deus em Cristo quando nascemos de novo. Então, essa justiça nos move do ponto em que recebemos vida pela fé até o poder de viver pela fé. Então, está dizendo que você é tornado justiça de Deus quando nasce de novo, mas você precisa continuar caminhando com base na justiça de Deus até o ponto de viver uma vida vitoriosa, uma vida experimentando o poder de Deus, desfrutando da vida abundante que Deus tem para você. Então, só vamos viver, né? Só vamos desfrutar do que Deus tem para nós, vivendo com base na justiça dele. Então, nessa caminhada, como eu disse, seremos seduzidos a olhar para nós mesmos, a olhar para o nosso próprio comportamento. Claro, como eu disse, temos que parar para analisar se o nosso comportamento está dando os frutos que a palavra diz que devemos dar. Mas isso é diferente de olharmos para nós e buscarmos razões para Deus fazer com base no nosso comportamento. Amém? Então aqui diz assim, isso é o que a Escritura quer dizer quando diz, estamos bem com Deus por meio da fé que dá vida. Então está dizendo, o que é ser justiça? Ser justiça é estar bem com Deus. É estar consciente de que entre você e Deus não tem nada que impeça o fluir do favor de Deus na tua vida. Isso é ter uma consciência da justiça de Deus, porque se você olhar todos os dias, você vai errar. Você vai sair do amor de Deus em algum momento, você vai pecar, mas o que ele está dizendo aqui é que nós não vamos andar olhando para nós, buscando no nosso comportamento e nas nossas ações um fundamento para Deus fazer nada na nossa vida. Amém? Então, o que é ser justiça de Deus? Ser justiça de Deus é ser uma nova criatura. Lá em Efésios 4, 24, diz que esse novo homem, essa nova criatura, é criado segundo Deus em justiça e santidade procedentes da verdade. Então, a justiça que você se torna a justiça de Deus, ela é procedente da verdade e não procede do teu comportamento. Amém? Então, nós vemos nas Escrituras que existem, sim, dois tipos de justiça. Existe uma justiça própria e existe uma justiça, que é uma justiça humana, posso dizer assim, dois tipos de uma justiça humana. E essa justiça humana nós podemos falar que seria uma justiça própria, mas também poderíamos enquadrar nesse tipo de justiça a justiça que procede da lei, né? A justiça que os judeus estavam buscando, né? Uma justiça com base na lei. Ou seja, se eu obedecer todos os mandamentos, se eu fizer todos os mandamentos, se eu conseguir cumprir todos os mandamentos, eu mereço ser justificado por Deus. Eu conquisto, eu compro, eu constranjo Deus a me declarar justo. Era assim que os judeus pensavam. E o apóstolo Paulo começa a desconstruir isso na carta de Gálatas, na carta aos Gálatas. Então, nós vemos que existe uma justiça humana, e sobre essa justiça humana, lá em Isaías 64:6, a Bíblia diz que as justiças humanas são trapos de imundícia para Deus. Ou seja, quando nós buscamos em nós mesmos razões para Deus nos declarar justo e derramar da sua vida abundante sobre nós, a Bíblia diz que são trapos de imundícia. Ora, você não veste trapo, ninguém veste trapo, ainda mais de imundícia que está sujo. Não é assim? Então, o que isso quer dizer com trapo de imundícia? Não te serve de nada, não serve para você se vestir, não serve para você estar diante de Deus com trapo de imundícia. Né? Mas aí, lá em Isaías 61:10, fala de um tipo de justiça, de um tipo de veste diferente. Vamos lá comigo, Isaías 61:10. Isaías 61:10, né? Falando, esse capítulo de Isaías vem falando o quê? Ele vem falando sobre essa salvação que ia ser providenciada em Jesus Cristo. Então, aqui no verso 10, ele diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Olha só o que ele diz: porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça.
Então, essa veste de salvação é Deus que nos cobre com veste de salvação. Não somos nós que compramos vestes de salvação. Deus nos cobre, vem sobre nós. Quando? Quando nós acreditamos. Quando nós acreditamos em Jesus, quando nós acreditamos na obra de Jesus na cruz. Então, essas vestes de salvação vêm sobre nós, né? E me envolveu com o manto de justiça. Ou seja, Deus é que nos envolve com o manto da justiça dele. Não somos nós que estamos lutando e suando muito. Não somos nós que estamos trabalhando para que esse manto venha, para comprar esse manto. Esse manto só pode ser comprado com o preço de Jesus, do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Por mais que você se esforce, por mais que você tente agradar a Deus, você não vai agradar a Deus com base no teu comportamento. Você agrada a Deus com base em acreditar naquilo que está escrito, na obra de Jesus na cruz. Isso é totalmente diferente. Então, se você está andando com base na tua justiça própria, você vai ficar cansado, porque nunca vai ser bom o suficiente, você nunca vai ser bom o suficiente para convencer Deus a te abençoar. Agora, quando você está crendo na justiça de Deus, nessa justiça que procede da verdade, você deposita o teu coração crendo nas Escrituras, naquilo que Jesus fez e entra no descanso de Deus, porque agora você está acreditando que Deus vai cumprir na tua vida com base na fidelidade dele, à palavra dele, e não com base no teu bom comportamento. Amém? Então, quando nós falamos desse trapo de imundícia, comparando essa justiça humana com essas vestes de salvação, com essas vestes de justiça, com esse manto de justiça que é colocado sobre nós, nós conseguimos ver esse paralelo lá no livro de Gênesis também. Foi justamente quando Adão pecou, né? A Bíblia diz, viu que estava nu, né? E cozeu para si, diz lá em Gênesis 3:7, diz assim, abriram-se então os olhos de ambos, de Adão e Eva, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que foi que aconteceu? Adão e Eva, pecaram, deixaram de ser justiça de Deus, perderam essa posição aceitável diante de Deus, perderam essa posição de viver na graça e no poder de Deus, essa vida abundante. E o que foi que eles fizeram? Eles providenciaram vestes do jeito que eles achavam melhor. Então, eles tentaram produzir um tipo de justiça própria para esconder algo que não se resolvia daquela forma. O que eles fizeram, o pecado que eles cometeram não podia ser... Eles não podiam fingir que não tinha acontecido, tentando resolver do jeito deles, né? Então, a Bíblia diz aqui em Gênesis 7 que eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir, mas lá em Gênesis 3:21 diz o seguinte, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então, está dizendo, o que foi que aconteceu? Aquilo que a folha de figueira que Adão cozeu e a cinta que ele providenciou para si não serviu de nada, não teve utilidade nenhuma. Por quê? Deus estava mostrando, olha, você errou, você pecou, e quem vai dar a solução para esse tipo de situação sou eu e não você. Muitas vezes, muitas pessoas, elas acreditam que Deus deve salvá-las porque, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém com o meu estilo de vida, né? Eu sei que é pecado, mas eu não estou prejudicando ninguém. Então, eu tenho expectativa de ser salvo. Essa pessoa está fazendo mais ou menos o que está escrito aqui, o que Adão fez, providenciando uma forma de justiça, providenciando uma justiça com base na qual Deus deva salvá-las por causa disso. Mas isso é inútil diante de Deus. Isso daqui, essa folha de figueira, também representa a religião. Muitas vezes, muitas pessoas vão para a igreja, elas têm práticas religiosas, mas elas não nasceram de novo. Elas não têm uma vida com Deus, né? Então, Deus está dizendo, olha, eu vou providenciar uma vestimenta de pele para você, e isso daqui foi um ato profético falando sobre o sacrifício desse animal, né? Que era uma figura
do sacrifício de Jesus Cristo, né? Com base na qual, lá em Apocalipse 18, fala que nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Então, falando que, olha, essa forma de justiça que você providenciou para mim não serve, Deus dizendo, né? Eu providencio uma vestimenta de pele para sacrificar um animal para cobrir o teu pecado, enquanto o Messias não vem e providencia um sacrifício perfeito para te tornar completamente aceitável a mim. Amém? Então, esse assunto é muito importante, como a gente estava dizendo, porque lá em Gálatas 1, no verso 6, o apóstolo Paulo fala, vamos lá comigo, Gálatas, capítulo 1, no verso 6. Gálatas, capítulo 1, no verso 6. Diz assim: admira-me, Paulo falando aos Gálatas, né? Porque lá o que estava acontecendo era o seguinte: os judeus estavam tentando convencer os Gálatas, que eram gentios, né? Que tinham sido salvos, que tinham recebido a salvação mediante a fé que vem, a justiça que vem pela fé, né? E os judeus estavam tentando convencer os Gálatas de que eles precisavam se circuncidar para serem aceitos, né, por Deus. Ele diz assim, Paulo repreendendo os Gálatas diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: olha, não é porque você vai obedecer ao que está escrito na lei que você vai ser aceito por Deus. Deus não vai trabalhar na sua vida com base naquilo que você está fazendo, né? Os judeus eles estavam passando para outro evangelho. Qual é o evangelho? Qual é o evangelho que Paulo tinha pregado? Você crê, você recebe e aquilo que você tem expectativa de Deus vai acontecer. Era esse evangelho que Paulo estava pregando. Amém? Então, Paulo começa a mostrar, olha, a justiça não procede da fé. A justiça não procede da lei, procede da fé. Amém? Então, vamos lá em Gálatas 3:11. Que diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Né? Então, Paulo começa a dizer, olha, não é porque você faz que a graça de Deus se manifesta na tua vida. E aqui em Gálatas 2, voltando um pouquinho, aqui em Gálatas 2, no verso 21, diz assim, olha: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, quando nós estamos andando com Deus com base numa justiça que não é a de Deus, mas é uma justiça própria, o que acontece? Nós anulamos a graça de Deus. Olha que desgraça, irmão. Eu não quero anular a graça de Deus na minha vida, pelo contrário, eu quero que a graça de Deus e o favor de Deus seja multiplicado na minha vida. Então, nós devemos atentar para que nós não venhamos a anular a graça de Deus pelo fato de estarmos buscando respaldo no nosso comportamento para convencer Deus a fazer algo por nós. Lá em Romanos 4, Paulo explica isso. Paulo diz, olha, se você está trabalhando para obter de Deus, é como alguém que trabalha para receber salário. Então já não é mais porque Deus é bom e porque Deus quer nos favorecer com base no que Jesus fez. Você está buscando um salário para o teu comportamento. Mas a Bíblia diz que anulamos assim a graça de Deus. Então, qual é a base daquilo que Deus vai fazer por nós? Qual é a base? A base está naquilo que Jesus fez. Quando você se achegar a Deus para reivindicar as promessas de Deus e para ajustar a tua expectativa para receber de Deus, você deve olhar para o que Jesus fez e não para aquilo que você está fazendo. Então eu quero estimular você a ficar firme na justiça de Deus. Você nasceu de novo, é a justiça de Deus. Agora você vai viver a tua jornada de fé firme também na justiça. Não seja seduzido pela justiça própria, mas fique firme na justiça de Deus e veja os resultados de Deus na sua vida.